Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, a esperança para o pecador. Uau! Leitura bíblica, Salmo 51, versículos 1 a 12. A palavra diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A esperança para o pecador. Presta atenção. Diante do fracasso do pecado, o pecador pode tomar uma de duas atitudes. Primeira, esconder-se atrás de uma generalização, pequei, mas quem não peca? Ou então atribuir a culpa a outrem. Minha mãe me concebeu em pecado, o que posso fazer? O pecado faz parte da minha natureza. Versículo 5. Segunda, buscar o perdão divino. Isso significa reconhecer que pecou, arrepender-se, o que inclui a determinação de não voltar a pecar, confessar o pecado e submeter-se ao julgamento de Deus, dependendo da sua misericórdia. Versículo 9. Davi cometeu pecados em série: cobiça carnal, adultério, mentira, assassinato. Triste situação. Uma vez, porém, advertido por Natã, reconheceu o pecado. Versículo 3. Arrependeu-se e confessou a Deus, suplicou pelo perdão divino, fez a devida reparação e obteve perdão e restauração da alegria de andar nos caminhos de Deus. Conforme 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Não passe para os seus filhos a ideia de um Deus vingador, mas de um Deus misericordioso e perdoador. É desse Deus que eles vão depender vida fora. A esperança para o pecador é o perdão divino. Palavras que alimentam. Meditando na referência bíblica no dia de hoje, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Isto é chocante. Úrias está morto, Batseba está violada, o bebê morrerá. E Natã diz: o Senhor te perdoou o teu pecado. Como assim? Davi cometeu adultério, ele ordenou um assassinato, ele mentiu, ele desprezou a palavra do Senhor, ele blasfemou de Deus e o Senhor perdoou o seu pecado. Que tipo de juiz justo Deus é? Você não revela estupro, assassinato e mentira pura e, simplesmente, juízes justos não fazem isso. Aqui está o que Paulo disse em Romanos 3, versículos 25 a 26. Deus propôs no seu de Cristo sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, a indignação que sentimos quando Deus parece simplesmente revelar o pecado de Davi seria uma boa indignação se Deus estivesse simplesmente varrendo o pecado de Davi para debaixo do tapete. Ele não está. Deus vê ao longo dos séculos, desde o tempo de Davi até a morte de seu filho, Jesus Cristo, que morreria no lugar de Davi, de modo que a fé de Davi na misericórdia de Deus e na futura obra redentora de Deus une Davi com Cristo. E na mente onisciente de Deus, os pecados de Davi são considerados como pecados de Cristo, e a justiça de Cristo é considerada como a justiça de Davi, e Deus justamente perdoa o pecado de Davi. A morte do Filho de Deus é ultrajante o bastante, e a glória de Deus que essa morte exalta é grande o suficiente, de modo que Deus ao perdoar o adultério, o assassinato e a mentira de Davi. E assim Deus mantém a sua retidão e justiça perfeita, ao mesmo tempo em que demonstra misericórdia àqueles que têm fé em Jesus. Não importa quantos ou quão monstruosos sejam os seus pecados. Esta é uma boa notícia. Palavras que alimentam. Olha, meu irmão, minha irmã, Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante ver que ele não foi assim chamado por ser alguém totalmente íntegro e irrepreensível. Pelo contrário, Davi tinha muitos defeitos, mas Davi tinha algo que agradava a Deus, um coração ensinável. Em 2 de Samuel, capítulo 12, o profeta Natã confronta Davi pelo seu pecado, o adultério com Batseba e a morte do seu esposo, Urias. E Davi era o rei. Ele podia simplesmente ter mandado prender a Natã ou matá-lo, mas não foi o que Davi fez. Ele reconheceu o seu pecado e se humilhou diante do profeta. Penso que um coração ensinável é talvez a maior das características de alguém conforme o coração de Deus, porque é muito difícil aceitar a correção, e mais ainda de alguém que talvez não admiramos. Certamente seria mais fácil aceitar a correção de alguém que consideramos superior a nós ou de alguém que admiramos. No entanto, torna-se mais difícil quando ela vem de onde não esperamos. Davi, mesmo sendo rei, aceitou a correção do profeta. Como reagimos quando somos corrigidos pelo porteiro do edifício, ou pelo segurança do shopping, ou por um colega de trabalho? O coração ensinável já entendeu Hebreus 12, versículo 11, que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Talvez hoje seja um ótimo momento para avaliar seu coração. Você tem um coração que se deixa ensinar? Vale aqui esta reflexão. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, quero ter um coração ensinável, Pai. Quero aceitar a correção, não importa de quem ela venha, e mudar. Pai, me perdoa por todas as vezes que eu tentei me justificar dos meus erros. Somente o sangue de Cristo pode me tornar justo. Então não há nada que eu possa fazer para me justificar, a não ser vir aos teus pés e pedir perdão. Pequei contra o Senhor, me perdoe, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a confiar na tua misericórdia e no teu perdão e a ensinar aos nossos filhos que tu és um Deus misericordioso. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. E graças a Deus. O único pedido? Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e nos recomendem para que mais vidas sejam alcançadas. Um dia abençoado em nome de Jesus.